noite, a paz do Senhor, graça e paz, caro ouvinte do Bíblia Desfolhada. Hoje estamos aqui para mais um episódio, o quarto episódio do Bíblia Desfolhada. Seja bem-vindo, caro ouvinte. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e as nossas línguas de cântico. Amém. Estamos felizes. Mês de março, mês da mulher, né? E não há um mês mais propício, né, para ter mulher no Bíblia Desfolhada, né? Porque nós iniciamos com pastores amigos, com o evangelista Júlio, com o mestre André, né? Mas o mês de março é o mês da mulher, então a bancada é rosa. É feminina. Amém? Então o mês de março a gente separou para isso, né? Para falar de mulher, coisas de mulher, para falar de mulher e sobre o mês também da mulher, né? Todos conhecem o nosso, a gente brinca de carro-chefe, né? Que é o tema do nosso podcast, que é como Jesus ensinou, eu quero. Como Jesus ensinou, eu quero ensinar com autoridade, né? Eu quero defender a autoridade do meu pai, né? Então, como ele fez, nós devemos seguir as pegadas do mestre. Né, esse tema, né, desse mês de podcast, desse mês de março, né, é elas testemunhando dele. Oh, glória! Coisa linda! Muito bom. Não há como não ter relato depois de um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus tem algo para falar. Quem encontra com o mestre, quem é tocado pelo mestre, tem algo para falar, tem um testemunho para contar. Então, esse mês de março, nesse episódio, quarto episódio, elas testemunhando dele. Muito bom. Val agora vai apresentar. Amém. Vou apresentar uma das nossas convidadas, minha amiga Flávia Alencar. Estou muito feliz que a Flavinha está aqui conosco nesse podcast. E Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos, tá? E eu vou estar falando o currículo da Flávia, que também é um currículo muito pesado. Pesou. Pesou demais, né? Amém. A Flavinha é Flávia Alencar, casada com o diácono Marcelo Galvão, mãe de 2 meninos, o Rodrigo de 25, hoje o Rodrigo está fazendo 26, e o Lucas de 15 anos. Diaconisa e líder do Ministério de Intercessão, congrega na igreja Projeto Vida Nova Cara de Leão, filial Recreio. A Flávia ela é palestrante, graduada em Administração, MBA em Logística Empresarial e MBA em Liderança, Gestão de Pessoas e Produtividade. A Flávia ela é empresária, consultora empresarial e mentora de líderes e atua estruturando empresas e desenvolvendo pessoas. Seja bem-vinda, Flávia. Muito bem-vinda. É um prazer, Flávia, ter você conosco hoje. Currículo da Paula. Pesado, hein? É Haddad, né, Paula? Que Haddad. Fala. Não tem o Rá. Não tem Haddad. é Haddad. Paula Haddad, casada com o diácono Victor Coimbra, diaconisa e líder da mocidade, professora de escola bíblica dominical de jovens e adolescentes, congrega na igreja congregacional Elohim em Bangu, palestrante, pregadora apologética. Ela quis frisar isso, e eu também. Graduada em letras e pós-graduada em Libras. Atua como professora no ensino fundamental e médio. Falei certo? Certíssimo. Ok. Então, nós estamos iniciando esse primeiro bloco. Nós vamos estar ouvindo o testemunho da Flávia. Elas testemunhando dele. Flávia, do seu testemunho, Flávia, dê o seu testemunho. Como foi o seu encontro com Deus? O que mudou na sua vida? Eu acho muito propício, né, esse tema, elas testemunhando dele. Porque o meu pastor, ele sempre disse, né, quem tem um encontro com Jesus muda. E eu mudei. Eu tive um encontro com ele. E hoje eu sou e eu vivo para testemunhar dele. Mas tem uma coisa aí no currículo, um lindo currículo, né? O nosso currículo legal, tudo que a gente fez, tudo que a gente foi construindo aí ao longo do tempo. Só que no nosso currículo, a primeira coisa que deveria aparecer, né? É filha de Deus. Amém. Essa é a nossa identidade primária. É isso que nós somos, independente do que nós fazemos, independente das formações que temos, independente da nossa posição ministerial. Nós somos filha.
E é o sangue de Jesus que nos torna filha. É o sangue de Jesus, a partir do encontro que nós temos com Jesus, é que nos fez filhas. Filhos e filhos amar. Filhas e filhos amados de Deus. Então, um dia eu tive um encontro com esse Deus que transformou a minha vida, transformou não só a minha família, mas transformou muitos dos que me cercavam. Né? Nós servíamos em outra religião, né? Durante muito tempo, e nós vivíamos numa prisão, num cárcere que nós não sabíamos, porque a gente estava tão acostumado a ter a viver dentro daquele contexto, e pra gente era bom. Só que no fundo, tinha algo faltando, tinha algo que não era completo, tinha algo que a gente sabia que não trazia felicidade, que não trazia alegria. Então, o que a gente viveu, principalmente eu e meu pai, foi muito intenso nessa religião. Até que um dia nós fomos... Eu tinha problemas espirituais e nós fomos nos recolher nesse ambiente. Eu e meu pai juntos, né? Então, tudo foi preparado, tudo foi dado pra gente, a gente não pagou nada, recebemos tudo e é tudo muito caro, porque tinha a saída, roupas, animais, né, que eram dedicados, consagrados, e nós estávamos ali e tudo pronto. Nesse dado momento, meu pai recolhido em um determinado espaço, eu recolhida em outro espaço, e começaram todos os rituais ali, né, para poder ter a concretização efetiva do que seria feito, do pacto que seria feito. E num dado momento, os responsáveis por aquele lugar tiraram meu pai, enfim, fizeram todo o processo com meu pai, e me retiraram. Leva a Flávia para um lado, leva a Flávia para o outro, vai para a cachoeira, vai para determinado lugar, vai para a encruzilhada, vai para não sei aonde, porque tem todo um ritual, né, por trás daquilo que é apresentado ali. E eu fiz. E esperava que para que esse ritual fosse efetivado, fosse concluído, né, tivesse o seu ponto-chave, né, para que houvesse então a saída, a festa, a comemoração, precisava que eu tivesse... eu vou falar aqui nos termos que a gente conhece, né? Endemoniada, né? Que aquele espírito viesse sobre mim. E, no entanto, a gente, na época, chama bola para um lado, bola para o outro, e tem todo o ritual ali que não cabe, aqui não é o ponto aqui é exaltar ele, né? Aleluia. Então, não aconteceu. Por quê? Porque o tal do santo, né, e depois a gente começa a ter entendimento, não veio. E me leva para um lado, para o outro, e teve até uma certa frustração naquele contexto, porque tinha uma espera, né, de alguém que iria sair, ia ser muito glamuroso. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 16 anos. Tinha 16 anos. Eu era jovem, mas eu cresci nesse meio. E esse meio me atraía. Eu tinha planos para esse meio. Eu tinha projetos, mesmo sendo jovem, né, adolescente, eu tinha projetos. Meu filho agora vai fazer 16 anos. Era mais ou menos essa idade. Então, eu tinha projetos entre 16 e 17 ali. E eu tinha projetos e eu tinha expectativa sobre isso. E eu me frustrei. O tempo passou. Então, ali não teve a saída, meu pai, né, deu sequência e eu não saí. Eu fiquei triste, fiquei envergonhada, porque eu achava que... O que aconteceu? Aquele determinado santo, ele não me queria mais, um dia ele me quis e ele passou a não me querer mais, o que eu fiz? Né? Então eu comecei com aquela frustração e vergonha, eu me senti envergonhada e todo mundo esperando, e o que aconteceu? As pessoas me perguntavam, eu tinha que de uma certa forma dar uma explicação que não tinha. Mais tarde eu fui entender. Então eu lembro exatamente do momento que foi a última tentativa. Eu lembro exatamente, se eu fecho meu olho eu consigo visualizar o que aconteceu. Estávamos eu no meio, né, o responsável pelo lugar no lado direito e o outro responsável, né, como se fosse um vice-líder ali do lado esquerdo dele, e
assim, mais à minha frente, do lado direito, uma imagem gigante de uma entidade, né? Muito grande, tinha mais de 2 metros de altura e era um quarto dedicado a ele e eu estava ali. E ali foi a última tentativa, né? Que aqueles responsáveis iriam fazer, enfim. E não aconteceu. Eu já estava com o cabelo bem baixinho mesmo, pronta para poder raspar tudo, fazer os cortes, né, no corpo, porque tem todo um ritual, né, que depois a gente vai entender que são chakras, os pontos de acesso, né, que dão ligação com esses seres, né, com demônios, e não aconteceu. Última tentativa, ok, fui para casa frustrada, sem entender o que aconteceu. O tempo passou, algum tempo passou, mais ou menos uns 5 anos, e eu tive um encontro com Jesus. E eu ainda não sei entender, aceitei Jesus. Um dia o meu cunhado, ele falou, você precisa conhecer Jesus. E eu disse, quando eu era mais novinha, tinham algumas pessoas que batiam na nossa porta, né? E a gente sabe que ia lá batendo na nossa porta e apresentava ali, falava de Jesus. Eu achava que era Jesus, eu não tinha muito entendimento. Eu sei que eles batiam na porta e eu dizia assim, olha, não atende não. E eu fui ensinada assim, minha avó dizia não atende, minha mãe dizia não atende. E a gente não queria atender porque aquelas pessoas eram inconvenientes. Mas eu sabia que tinha alguma coisa na mensagem daquelas pessoas que um dia poderia me salvar. Eu não sabia o que era. Ninguém, olha a importância de nós testemunharmos dele. Ninguém havia falado de Jesus para mim. Nunca. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Com 16 anos. Eu sabia que existia um ser que era muito maior, era um ser pleno, era um ser poderoso, mas eu não sabia quem era. E eu achava que esse ser era alguém que aqueles mensageiros que batiam na nossa porta nos queriam nos apresentar e eu nunca quis. Até que um dia, uma vizinha de frente, né? Eu sei que ela orava pela minha família. Então, 2 coisas que são importantes. Testemunharmos dele e manter uma vida de oração por alguém. Porque a gente está muito acostumado, a gente estava falando ali fora, né, Paula? A gente está muito acostumado a orar pelos de dentro. Exato. Mas a gente não ora não ora pelos de fora, porque tem um povo aí do lado de fora que precisa ser salvo, que precisa de salvação. E clamar ao Senhor, Senhor, acrescenta os salvos. Traz os salvos, traz os perdidos para que eles sejam salvos, né? Acrescenta os salvos no reino. Então, como o Senhor vai acrescentar? Através do nosso testemunho, através da palavra, através, às vezes a gente prega sem dar uma palavra, com um olhar. Um olhar constrange, porque imagina a quantidade de pessoas que tiveram um encontro com Jesus na caminhada e um olhar de Jesus transformou a vida daquelas pessoas. Então, um belo dia, o meu cunhado se converteu. E eu disse pro meu marido, vou te dar logo um aviso, hein? Sou de outra religião. E eu não aceito que você se torne crente. Esse negócio de crente Eu tinha aversão a crente, eu mudava de calçada. Me entregar folheto, eu mudava de calçada. Eu tinha aversão, tinha pavor de crente. Até porque eu tinha uma aliança com outras entidades. Então, pra mim, isso era inadmissível. Só que meu cunhado se converteu. Meu cunhado e minha cunhada. Aí piorou, porque eu tinha contato com a minha cunhada e piorou. Se ela se converteu, eu falei, o negócio vai pegar pro meu lado. Tá muito próximo, né? Próximo tá chegando, mas eu dei um aviso pro meu marido. A gente vai se separar. Fiz essa ameaça. Tudo bem, mas Jesus já tinha um plano na minha vida. E aí minha cunhada se converteu, me deu um livro chamado O que ele fez por mim, pode fazer por você. Eu comecei a ler aquele livro, despretensiosamente, de um homem chamado Erle Lenz César. Lembram daquela empresa que tinha ali na Avenida Brasil e tinha um salmo, né? Eu não lembro agora o salmo, mas tinha um salmo... Eu não lembro agora, mas era uma empresa grande ali na Avenida Brasil. É desse homem, ele era da Adonep, ele é falecido. E esse livro era dele. Esse livro acabou comigo. Esse livro, outra dica, o poder da leitura. Verdade. Poder da leitura. Crente que não lê,
não consegue se tornar um crente forte. verdade. Não consegue, porque a gente precisa ler. E aí, lógico que os livros a gente lê diferente de como a gente lê a Bíblia, né? O livro a gente é como se a gente tivesse que tirar as espinhas, porque tem coisas que de repente não vão servir. A Bíblia não, a Bíblia a gente come como se fosse um filé mignon, né? Exato. Mas eu li aquele livro e aquilo ali, aquele livro, aquela leitura, o Espírito Santo começou a trabalhar. Num dado momento, o meu cunhado disse assim, posso ir aí na sua casa fazer uma oração? Aí eu já estava amolecida. O Eu Espírito falei, já tinha seu trabalhado. Ele já estava lá no Tava mais processo, quebrantado. E aí eu falei, pode. Só que eu tinha muitas imagens na minha casa. Eu tinha muitas coisas que eram da religião que eu servia, né? Então, muitas coisas, muitas coisas. E meu cunhado foi, posso quebrar? E é como se eu não tivesse mais poder sobre a minha boca, sobre aquilo que eu estava dizendo. Eu disse, pode. Foi impressionante. Se você me perguntar como foi isso, você decidiu, eu falei, eu nem sei se fui eu que decidi, se foi o próprio Espírito Santo que me conduziu, mas ele saiu quebrando. E ele falou, e saiu quebrando e tal, foi tirando imagens, que eram imagens gigantes que eu tinha, né, com contas, enfim, com as coisas que eu tinha daquela religião que eu servia, e meu cunhado disse assim, tem mais coisa dentro do armário. Tem não, já dá tudo fora. Pois é, quando ele abriu meu armário cheio de coisa que eu nem lembrava mais. E ele falou, demônio, tu tá aí escondido, tu vai sair agora. E ele foi tirando tudo, foi tirando e queimou e quebrou aquilo. Ok, nós fomos na igreja dele, isso deve ter acontecido ali durante a semana. Quando foi no domingo, ele vai na minha igreja. Nós fomos à igreja dele, eu e meu marido. Eu já tinha dito pro meu marido que nada de crente, mas fomos nós dois. Eu fui de saião. Já tava pronta. Eu lembro a roupa que eu estava. Eu estava com uma saia jeans longa e uma camisa vinho, né, de gola mais altinha. Eu fui com essa roupa, para você ver como me marcou. Eu lembro da roupa que eu tava há mais de 20 anos atrás. Fomos na igreja dele. Quando fez o apelo, eu não me pergunte o que pregou, qual foi o apelo, o que aconteceu, eu não sei. Mas eu estava tão quebrantada, sabe, tão envolvida pelo Espírito, que quando o pastor fez o apelo, fomos na frente, eu e meu marido. Aquele que eu disse que ele não era para ele se converter. Fomos nós dois. Chegamos à frente, aceitamos Jesus. O tempo passou, mais ou menos ali, há uns 6 meses, eu não sei precisar quanto. Eu estava trabalhando, fui trabalhar, saí do meu trabalho e estava no meu carro dirigindo. E o meu carro, de repente, se encheu da glória de Deus. Eu lembro daquela visão que Isaías teve, né? Que Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, né? Eu vi o Senhor assentado no trono. E ele diz, né? Que ali, aquele ambiente, a nuvem de fumaça, né? Aquele ambiente cheio da presença, cheio da glória de Deus. O meu carro ficou... Eu não sei se é exatamente assim, mas eu acho que é algo parecido com isso. Era como se a presença de Deus, era como se eu tivesse uma carruagem de fogo e a glória de Deus era algo palpável, era como se eu conseguisse tocar no Senhor. E eu era nova convertida, eu não tinha noção do que era poder de Deus, glória de Deus, eu não tinha noção disso. E ali o Espírito me levou naquele dia. Lembram da cena que eu disse que estava sentada? O responsável pelo local, né, lá pelo centro, estava de um lado, o outro do outro, e tinha uma imagem gigante, né? Eu fui levada nesse lugar, dentro do meu carro, fui levada em espírito para esse lugar. E uma voz me disse, filha, eu estava ali. Gente, eu fico impactada até hoje com isso. E o Senhor, eu comecei a chorar, e a presença de Deus era tão intensa, era tão real, e eu disse, eu nunca mais quero deixar de desfrutar dessa presença, disso aí, porque eu ainda não sabia muito bem o que era. O tempo passou, nós fomos para nossa igreja, que eu amo, o Projeto Vida Nova, de Irajá, sou cria daquele lugar, eu amo aquele lugar, amo os meus pastores, os honro, e eu aprendi muita coisa ali. E teve um determinado evento que eu fui batizada com o Espírito Santo, e eu fiquei tão embriagada do Espírito, e eu não tinha sido batizada nas águas ainda.
E para mim aquilo era muito novo. Eu não tinha nem 6 meses, eu tinha 3 meses de convertida, não tinha me batizado. Mas eu creio que tem pessoas que o Senhor precisa selar Exato. de uma forma diferente. E ali eu fui tão embriagada, para vocês terem noção, eu fui para casa como se eu tivesse embriagada mesmo. Quando eu era do mundo, eu me bebia, né, fazia essas coisas, eu me senti, meu corpo, eu não tinha força em... né? Exatamente. Sim, exatamente como o apóstolo Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E naquele dia, teve um encontro, sabe? O Espírito Santo veio, ele vinha fazendo o trabalho, e naquele dia foi um selo. E o Espírito Santo veio de impacto, né? E ele me pegou ali de uma tal forma, e eu tava tão cheia, e era algo que eu já queria. Era algo que eu queria. E eu fui então batizada com o Espírito Santo. Eu lembro do dia, a minha cunhada me levando para minha casa. E eu cheguei em casa impactada, porque eu não sabia o que era aquilo. Eu não conseguia me levantar do chão. Tamanho o poder de Deus, né? A Bíblia fala que a carne está pronta, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O meu corpo não suportou a glória de Deus. Daniel 10, E né? exatamente, meu corpo não suportou, como Daniel, né? Daniel Sim, vai Daniel, se prostra ele e não consegue levantar. Eu tive essa dificuldade. Então, o que eu deixo aqui, né, para quem está nos ouvindo, nos vendo, busquem ao Senhor. Vale a pena. Quem tem um encontro com Deus muda. E quando a gente muda, todas as coisas começam a mudar ao nosso redor. Porque o impacto da glória de Deus não é só para mim. É para mim, é para minha casa, sabe? É para aqueles que me cercam, é para aqueles que eu passo a ter entendimento da minha responsabilidade como cristã. Porque agora eu não oro só por mim, pela minha casa, Exato. eu oro pela humanidade, eu oro pelos perdidos, eu oro pela violência, para que a violência cesse, eu oro para que espíritos imundos saiam da vida de pessoas. E o Senhor começou a me usar nessa área. Né? Naturalmente, eu fui sendo levada a estudar mais sobre esse processo de libertação, como é que funciona, porque eu passei por um processo de libertação conduzido pelo próprio Espírito Santo. E isso na minha vida foi muito forte. O tempo passou. E o Senhor foi falando comigo. Eu ainda muito nova convertida. As coisas ainda estavam conectando. Eu ainda não tinha o entendimento. A gente ainda não tem, né? O entendimento de tanta coisa. E o Senhor me deu uma palavra que rege a minha vida. E eu vivo. Vou compartilhar. Eu vou ler, porque eu não quero errar um versículo que seja, né? Uma palavra que seja. Está em Isaías, no capítulo 61. Eu era nova convertida, bem nova convertida, acho que eu tinha até menos de 1 ano. E o Senhor começou a falar comigo e me deu essa palavra, que está em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, essa palavra, né, que fala do Salvador e que é para nós, é a palavra, é o versículo. Esses versículos, eles são um direcionador da minha vida. A gente tem dias que a gente não acorda tão bem, tem dias que a gente acorda maravilhosamente bem, mas tem dias que a gente não acorda tão bem, né? Isso acontece com todos nós. E aí eu tenho essa parte aqui, inclusive eu tirei uma foto, imprimi, né, do jeito que tá aqui na minha Bíblia, para eu lembrar, ter memória visual também, e eu colei do lado da minha cama, e eu olho para aquilo e eu digo: ele me ungiu.
para que eu seja uma representante dele nessa terra. Então, o meu propósito de vida não é viver só para mim, Paulo, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, isso é progressivo, né? Porque o processo de santificação, né, o processo da salvação, ele é progressivo, é todos os dias. E eu vivo isso todos os dias, sem hipocrisia, buscando viver uma vida alinhada com o que diz a palavra. Mas assim, para deixar para você que está de casa, eu preciso conhecer a palavra. Porque se eu não conheço a palavra e se eu sou rasa na palavra, eu posso ser levada por qualquer vento de doutrina. E vai viver o que o outro quer que você viva. Vivemos reféns, né? O apóstolo Pedro, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que a gente é refém, a gente é dominado por aquilo que nos domina. Quem nos domina? Então, o que eu vivo hoje é de acordo com a palavra. O que a palavra diz? Se a palavra diz isso, eu vou viver. Porque um dia eu tive um encontro com ele. E esse encontro marcou a minha vida. O que falta, terminando, o que falta hoje, para os crentes de hoje, não estou falando para quem que não é salvo, né, que ainda não teve uma experiência com Jesus. É porque a gente quer viver, os crentes, de uma forma geral, com as experiências do passado ou com as experiências do outro. Só que viver uma vida com Jesus é viver em novidade de vida. É todo dia. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E no dia perfeito, nós estaremos com ele. Enquanto isso, teremos lutas, teremos tribulações. O próprio Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E porque ele venceu, nós vencemos. E pelo que ele fez na minha vida hoje, como é o nosso tema, eu vivo para testemunhar dele. Ouvindo a Flávia falar do testemunho dela, me veio aquela passagem de Maria Madalena, quando ela chega no sepulcro, né? Versículo, né? João vai falar no versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Eu vi o Senhor, e depois ela sai e anuncia o Senhor. Lindo, né? E é bem isso. Eu costumo falar pro meu filho que a voz dele a gente reconhece. Porque a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Então, a gente tem que ter cuidado com as vozes que falam aos nossos ouvidos. Por quê? Porque quando nós estamos vulneráveis, qualquer voz que a gente venha ouvir e que agrade os nossos ouvidos, a gente vai aceitar. Exato. Mas quando nós reconhecemos, e a gente só reconhece porque a gente tem intimidade, e a gente entende, se meu marido chega em casa e ele fala oi, eu já sei que é o meu marido. Você tem intimidade. Porque eu tenho intimidade. Né? Então, se uma amiga chega, fulana Valéria, você tá aí? Porque eu já sei quem é. Eu tenho intimidade. E eu falo isso pro meu filho. A voz do Senhor a gente reconhece. Mas a gente só reconhece à medida que a gente vai pro secreto. Que a gente vai lá, tem intimidade com essa voz. E essa voz, ela nos preserva. Então, o que Maria, nesse encontro, né, que Maria Madalena tem com Jesus, que é lindo. Gente, ela vê, mas ela vê não o Jesus que ela caminhou antes. Ela vê um outro Jesus, mas ele fala para ela, ele diz para ela, né, que ele tá ali, é ele. E ela reconhece Jesus, ela viu, ela teve a experiência, ela entendeu, ela falou, assim, o Senhor tá ali, ela entendeu que era o Senhor, né? A voz dele... Interessante, a voz, exatamente, que ela já vira Rabone, né? Rabone. Ela reconhece na hora. Rabone, aí vai exatamente. Pro nível de intimidade que ela tem. tinha, e ela que tinha. Ninguém tem e ela tinha. Quando ele fala Maria, e ela responde Rabone, sobe o nível de intimidade que quem não tem, não pareia. Não adianta. Não tem. Lendo aqui o versículo, e Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e o
Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor Olha e isso, contou gente. Missionária. o que Olha era. isso. Missionária. Olha isso, mas Testemunho ela, vivo. ó, É. ela reconheceu a voz. A gente tem que ter cuidado. Gente, fica isso aí. Isso é seríssimo, porque a voz, quem tem intimidade, reconhece a voz. Exatamente. Quem tem intimidade sabe qual é o tom da voz. Quem tem intimidade sabe o tom da voz para correção, sabe o tom da voz para acolhimento. Porque a mesma voz que acolhe é a voz que corrige, é a voz que exorta, é a voz que direciona. É a mesma voz, só muda o tom. Quando ele diz ali, Maria, ele tá dizendo para ela, ó, eu tô aqui. Não fica assim, eu tô aqui. Então aquela voz, ele tá acolhendo ela. Então a gente precisa reconhecer a voz. A voz até muda de tom, mas é a mesma É a voz. mesma voz. Você falou de uma coisa interessante, por isso eu perguntei a sua idade. O nosso testemunho, ele é muito parecido. E eu, nessa idade, também estava imersa e eu adorava com uma veemência, era um cuidado, era uma Sim. mordomia absurda, né? De serviço, de servir, de se prostrar, de buscar, de adorar, que não tinha limite para mim. Não tinha limite. Todo o dinheiro, eu, enquanto criança, todo o dinheiro que eu ganhava do meu pai, de algum tio, de alguma coisa, eu comprava as coisas para Olha isso. montar, confeccionar um altar. E ninguém nunca me ensinou como montar um altar. E eu tinha um altar. Tive várias experiências, passei por um processo também longo de libertação. Aceitei Jesus mais de 1000 vezes. Toda igreja que eu ia, na hora do apelo, se eu fosse na igreja de segunda a sexta, eu tivesse o apelo, eu levantava a mão, eu ia até a frente. Mas uma coisa que você falou que não teve ninguém para falar de Jesus. Eu louvo a Deus hoje pelas tias, pelas vizinhas que levam as crianças, que levam seus sobrinhos, que falam de Jesus para os seus sobrinhos, para as crianças que estão por ali, para a juventude. Porque eu tive tias que me levavam para a igreja. Eu tive tias que me convidavam para ir para a igreja. E eu criança, eu ia, confesso, pela comida, pelo lanche. Porque o que tem na igreja é lanche. É verdade. Adorava uma salinha, adorava um lanche pós-culto, me perguntava o que o pastor falou, mas o lanche era certo. Você sabia qual é? Eu sabia o que era. E eu ia muito para a igreja com as minhas tias, mas eu não queria nada. Eu cresci, fui, né, nesse embalo, nesse engodo, nesse engano, nessa mentira. A minha festa de 15 anos foi um fiasco. Eu manifestada no meio da minha festa de 15 anos. Na frente dos meus parentes, na frente da minha família, na frente dos meus amigos. Tomei uma surra da vizinha da minha mãe, que ela falava que era muito experiente. Ela quase quebrou meu pescoço. Enfim, eu tive uma experiência muito ruim. Mas ainda assim eu entrei na minha vida adulta ainda muito apaixonada, muito encantada. Porque o encanto, né, Flávia? Sim. É um encanto, é uma paixão, é uma loucura, é uma coisa. E eu respirava aquilo. Sim. Era na escola, era no curso, era no ônibus, era toda a oportunidade que eu tinha, eu estava envolvida com essas coisas. E eu sempre gostei de estudar fundamento das coisas. Eu gosto dessa caneca, então eu vou estudar o fundamento, como é que se confecciona, como é que se ilustra uma caneca. Então eu ia estudar fundamento. A minha mãe achava que eu estava na escola, eu estava em lugares que ofereciam ensino acerca disso. Eu falava que é para a escola, mas eu ia estudar acerca disso. Eu estava envolvida, por quê? A minha mãe e o meu pai, direcionados, acredito, né, pelo espírito sem saber, não me auxiliavam. E a minha paixão, a minha vontade, eu falei, eu quero trabalhar. Eu quero procurar uma casa espiritual para me dedicar, para me trabalhar. Porque até então era carreira solo. Mas até a minha carreira solo, nessa área se estabelecer, eu apanhei muito, eu sofri muito, eu quase morri. E aí a minha mãe e meu pai, eles viraram as costas para mim em termos disso, de me ajudar, de me levar em algum lugar. Eu fiz tudo com as minhas próprias forças. E aí chega-se numa vida adulta, né? Chega com, né, numa vida mais madura, mais adulta. E aí eu começo a querer conhecer melhor esse Jesus, que já vinham me apresentando desde a minha infância, da minha adolescência. E eu abro o meu coração, mas com muita dor, perdendo a minha família. Minha família foi dissolvida, foi destruída. E aí eu perdendo a minha família, acabando com o meu casamento, por várias questões, por N questões. E eu lembro que uma vez eu dobrei meu joelho na minha casa e eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é real, eu sei que o Senhor faz,
Mas se o Senhor refizer o meu casamento, trazer o meu marido de volta, e a minha família ficar do jeito que eu quero, porque, de resumo de tudo, eu sempre quis o quê? Minha família. Se a minha família ficar do jeito que eu quero, eu vou te servir. Nada mais vai me fazer olhar para trás. Eu largo isso tudo e eu te sirvo. O Senhor restaurou. O Senhor trouxe meu marido de volta. O Breno era pequeno. O Senhor trouxe meu marido de volta. Eu servi Jesus? Eu não servi Jesus. Eita. Meu Deus. Aí ele permite uma nova dissolução do meu casamento. Dessa vez a briga foi mais ferrenha. Dessa vez o negócio foi mais sério. O negócio foi mais forte. E aí volta eu. Oi? Então, Deus. Com o pires na mão. Deus, então. Daquela vez eu... Mas agora vai. Se o Senhor, de novo, eu fazendo voto, de novo. Não, sério, voto que Se o Senhor... Então é melhor que não vote, É, né? se Do o que votar e Senhor- não cumprir. E eu lembro que eu falei, dessa vez é sério. Se o Senhor estabelecer aquilo que o Senhor precisa e tem que estabelecer sobre a minha vida, eu te sirvo. Eu largo tudo. Dessa vez é sério. E aí o Senhor, novamente, trouxe meu esposo. Estabeleceu a minha família. Hoje, para algumas pessoas que conhecem, poucas pessoas que conhecem a nossa história, eu falo. Hoje eu olho pro pastor Leandro e só eu conheci aquele Leandro. Só eu conheci. Eu, Deus e meu travesseiro e as madrugadas. E hoje eu olho pro meu marido e eu falo, Senhor, obrigada. Obrigada, porque eu tenho certeza que o Senhor faz. Né? E aí ele estabeleceu minha família, mas eu fiquei ainda naquela morosidade de ir para a igreja, sabe? Eu não fazia mais aquelas coisas, não adorava mais aqueles deuses, mas eu fazia outras coisas, né? E não queria um compromisso, não queria uma responsabilidade. E meu marido foi primeiro para a igreja, ele se converteu primeiro. Eu lembro que ele chegava em casa, dia de domingo, pós-culto, ele ia para a igreja sozinho, eu ficava em casa, bebendo cerveja, ouvindo Alcione, tá? Às alturas. E aí ele se arrumava, ele falava assim, vamos para a igreja comigo, vamos para o culto. Aí eu falava, no outro domingo. Domingo que vem eu vou. No outro. Aí ele falava, tá bom. E quando ele chegava à igreja, ele chegava com a Bíblia, botava a Bíblia em cima do reco, ele falava assim, senta aqui no sofá. Vou te fazer uma pergunta. Você crê que Deus existe? Que Jesus existe? Aí eu, creio. Aí ele, crê mesmo? Creio. Você crê que ele pode transformar a sua vida? Eu falei, mas ele já transformou a minha vida. Porque eu achava que o transformar a minha vida era não servir a outros deuses. Sim. E pra mim tava... Ele falava assim, deixa Deus mudar a sua história. Ele falava pra mim, vamos pra igreja comigo no próximo domingo. E aí eu comecei a amadurecer e a desabrochar isso dentro de mim, né? E com uma sede, com uma gana de conhecer Jesus, de Bíblia, de leitura, de tudo. E hoje eu tô aqui. Então, assim, você testemunhar daquilo que o Senhor fez, é impossível alguém que tem um encontro verdadeiro, real, com Jesus, com Deus, que teve a sua vida transformada. Porque, gente, só a gente sabe de onde Deus tirou a gente. Só a gente sabe o que nós fazíamos antes. É verdade. Isso em todas as áreas da nossa vida. Só a gente sabe, Deus também sabe. Então hoje a gente olha, hoje a gente faz uma retrospectiva e olha, para e olha no espelho e fala, nossa, obrigada. Porque só Ele conduzindo, Ele nos chamando e nós ouvindo a voz e falando, não, Senhor, vamos lá. A condução é essa, esquerda, direita, frente, seguir reto, não olha para trás. E é isso. E é isso. Então a gente precisa sim testemunhar dele. Ah, Bruna, mas isso foi há 10 anos atrás, há 16 anos atrás. Continue testemunhando do Senhor. Ah, mas eu tô há 10 anos, 15 anos, 20 anos no Evangelho. Continue testemunhando do Senhor. Porque o Senhor não mudou as nossas vidas há anos. Ele continua, ele permanece. Permanece mudando. E assim, ó, e é isso, a gente não viver só das coisas do passado. Porque se a gente parar para cada uma falar dos feitos do Senhor, do que o Senhor tem feito, do que o Senhor tem curado, o Senhor tem transformado, tem libertado e tem feito, a gente vai virar aqui dias e dias e dias e dias, né? Eu gosto muito do Evangelho de João. João, no último capítulo, ele diz assim, e não seria possível. Não haveriam livros, páginas que pudessem, Nossa, é mais ou muito menos forte isso, isso. É lindo que demais. pudesse escrever tudo que Jesus fez. E assim, não era só para o passado, não era só para a igreja primitiva, não era só na época dos profetas, dos reis, é para hoje.
A palavra de Deus é viva. O testemunho, ele é vivo. Porque só o fato de às vezes a gente diminui o poder de Deus, coloca Deus numa caixinha e diz assim, fica aqui. Mas só o fato, eu gosto muito do que Paulo diz aos Romanos, né? Ele diz assim, é indesculpável, pois o homem que diz não conhecer a Deus, porque Deus é conhecido na sua própria criação, naquilo mesmo que ele criou. Então, quando a gente abre a janela e vê o dia tá ensolarado, glória a Deus. É um testemunho daquilo que Deus fez, porque Deus me permitiu estar viva para ver. Se eu abro a janela e vejo o dia nublado, glória a Deus, porque eu tô viva. E assim, ainda que as nuvens estejam ali, o sol continua brilhando. Então isso é um testemunho. E a gente tem o costume de diminuir Deus, diminuir o poder de Deus e quem Ele é. Então, quando a gente fala de testemunhar, o testemunho é todos os dias. Todos os dias. E a gente precisa acordar e a gente acha assim, eu vou montar um evangelismo na minha igreja com o grupo da intercessão, com o grupo dos jovens, ou sei lá qual grupo do evangelismo. Só que o evangelismo é todo dia. Eu não preciso mobilizar. É claro que é importante a gente mobilizar, né? É claro, eu não estou desmerecendo isso de jeito nenhum, é importante. Só que a nossa vida, ela tem que servir de testemunho. A nossa boca tem que servir de testemunho. Lida, né? Carta lida. Somos cartas. Essencial. Exatamente, né? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento. Nós, como igreja, e eu creio que a gente aqui pode ser um movimento a quem tá vendo. Quem tá nos assistindo, eu não sei. Nós não sabemos, mas se a gente puder fazer o que for para incentivar os outros a não só ter um movimento para dentro, mas um movimento para fora. E eu não preciso de outras pessoas para falar de Jesus. Eu posso falar de Jesus no meu trabalho, eu posso falar de Jesus. Outro dia aconteceu, uma pessoa deu um problema no meu carro, a pessoa foi lá, eu falei, caramba, que problema no carro que deu, a pessoa foi lá, eu fui receber a pessoa, eu falei, você com ela? Eu falei, aí o Espírito Santo começou a me usar, e eu falei assim, você tá com problema com teu filho? Aí ela, tô. Aí o Espírito Santo começou a fluir ali. Daqui a pouco eu falei, você conhece Jesus? Ela, não. Lembra que eu te falei que eu não conhecia Jesus? Exato. Falei, não. Então, assim, é a oportunidade. Falei, toma, me segue, trocamos um Instagram, não sei o quê, nananã. Mas por que isso? Eu não preciso estar num movimento. Exato. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, no dia porque a às dia, vezes a gente ele espera está, né? ter um movimento. A coletividade, o Exatamente, movimento. um movimento. O meu testemunho tem que ser todos os dias. E o meu maior testemunho, pastora Bruna, é como você falou, tem que ser dentro da minha casa. Exato. Tem que ser dentro da minha casa. Os meus filhos precisam me ver com o joelho dobrado, com boca no pó. Meus filhos precisam me ver chorando. Porque tem crente que, muito tempo não chora na presença de Deus. Meu Deus. Forte. isso. A gente fala muito, né, Val? Eu gosto muito de falar assim, se você não foi ferida, se você não tem uma cicatriz, você não vai ter condições de tratar de ferida de ninguém. Se você não tem uma experiência, se você não tem uma marca, porque só pode falar de dor quem sentiu dor, gente. Exato. Só pode falar de cura quem foi curado. E se for tratar, vai tratar de uma forma bem superficial. Exato, sem conhecimento. Sem conhecimento. Você anda num lugar onde você não conhece. Quando você anda num lugar onde você não conhece, você pisa aqui, você pisa ali, você pisa... Agora, com você conhecendo o lugar, minha irmã, já passei por isso, aconteceu isso, Jesus fez assim, eu vim... E a pessoa vai começar a te seguir. Entende? Então, assim, a gente precisa ter, para falar de certas coisas, precisa ter experiência. Quem não tem a experiência, que adquira. Para de terceirizar a experiência do outro, porque às vezes a gente quer terceirizar. A experiência da minha mãe não é a minha experiência. A experiência da mãe da Valéria não é a experiência da Valéria. Verdade. Cada uma de nós precisamos ter uma experiência. Para fechar aqui o bloco da Flávia, e aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu gosto muito dessa passagem. Ontem o Senhor fez meus olhos parar nessa passagem, Lucas 13. A gente quase não fala dessa mulher. A gente quase não fala. A gente fala da mulher do fluxo de sangue, né? Fala de outras mulheres, mas dessa mulher aqui pouco se fala. Lucas 13, a partir do versículo 11, que vai dizer assim: veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos,
ela imediatamente se endireitou e Aleluia. dava glória a Deus. Aleluia. É assim, a gente encontra com ele, Aleluia. imediatamente a gente se endireita, É, né? E se endireita aqui tá falando de uma postura corporal, sim. porque ela andava encurvada, mas a gente pode expandir isso, né? E assim, Oh, endireitar. Imediatamente dava glória. Ela se ajusta, se alinha, Jesus apruma e ela vai dando glória. É. Flávia, como é esse tocar, endireitar e dando glória? Flávia, hoje. Ah, pastora Bruna, eu tive um pouco diferente de você. O dia que eu aceitei Jesus definitivamente. Por isso que eu falei que tem pessoas que ele vai lá e sela. As experiências que eu contei aqui que eu tive, eu creio que foi um selo mesmo, né? Para marcar um ciclo novo, um tempo novo na minha vida. Eu nunca mais me desviei. Eu não tenho um episódio que eu tenha dito, eu me desviei, eu saí da igreja, ou seja lá o que for, eu nunca mais me desviei. Pelo contrário, eu comecei a adquirir um hábito que é maravilhoso de leitura. Se você for na minha casa, é uma estante cheia de livros. E eu adquiri esse hábito porque eu queria mergulhar na profundidade da palavra. E o Espírito Santo, ele começou a trabalhar dessa forma na minha vida. E começou, como se fosse, eu costumo dizer que é como se fosse aquele filme Matrix, lembra? Que tudo começa a se conectar, se encaixar. E às vezes eu tô lendo a palavra e é como se descortinasse, e eu, caramba, tô entendendo, aí pego e anoto, aí vou remeto, aí anoto aqui, tá, o profeta também diz isso aqui, não sei o quê, porque eu já lembrei que eu li, e assim eu fui desenvolvendo esse hábito e fui crescendo em Deus. Quando a gente fala crescer em Deus, o próprio Jesus vai dizer isso, e eu vou te responder com base nesse versículo. Ele diz que quando a gente cresce em Deus, a gente fala assim, olha, Deus vai te fazer grande. E a gente acha que é algo que Deus vai nos promover, né? A gente acha que é algo que vai ser, assim, extraordinário pra gente, para que a gente tenha uma promoção diante de homens. Mas não é isso que a palavra de Deus vai nos dizer. E ele diz, aí eu vou te responder a pergunta sobre quem sou eu hoje. Por mais que sou líder do ministério, sou diaconisa, sou palestrante, e sou blá blá blá, MBA. Essa não é a Flávia. A Flávia, a quem eu sou, é quem não está se importando com títulos, e eu não estou falando isso aqui, eu estou falando diante do Espírito Santo. Porque eu não tô falando pra impressionar, ai que linda, super santa. Não sou não, sou super santa não. Tô num processo, né? O processo de santificação, ele é progressivo. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Vai dizer aqui, ó. Vós sois sal da terra, Mateus capítulo 5, ele tá, né? O Senhor tá no Sermão do Monte e ele tá dizendo, vós sois sal da terra. Ora, o sal se viesse insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aí ele vai dizer assim, aí vai falar, ele vai dizer, vós sois luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada. É assim que eu me sinto. Aí ele vai dizer, nem se acende uma candeia para colocá-la no alqueire, ou seja, eu preciso brilhar, para que todos vejam, não para que eu apareça. Mas para que todos vejam ele. Porque a luz que brilha em mim não é a minha. Exato. É a dele. Aí ele vai continuar. Pá. Quando chega no versículo 17 desse capítulo 5 de Mateus, aí ele vai dizer que ele não veio para revogar a lei, né? Nem os profetas e tudo. Aí ele diz assim, 19. Vou no 18. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele está aqui orientando, né? Ele não está revogando lei, mas ele veio para cumprir. E aí no versículo 18 ele vai dizer assim, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Ou seja, se viola, ele é considerado mínimo.
Se viola o mandamento, se viola ali, eu vou trazer para o evangelho, se viola a palavra, ele é considerado mínimo. E ele diz assim, ó, aí o Senhor Jesus é que vai continuar dizendo assim, porém, aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Meu Deus. Ponto. No versículo 16, antes ele diz assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Ponto. Então, respondendo a tua pergunta, embasada na palavra, essa sou eu. O que eu gosto de fazer? Quem é a Flávia? É a Flávia que ensina aquilo que deve ser feito. É a Flávia que lá, quando o Senhor falou para mim, no capítulo 61 de Isaías, seja usada para ser instrumento de cura para as pessoas. Sabe? Para trazer óleo de alegria, para trazer coroa, ao invés de, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, coroa ao invés de cinzas. Então, quem é a Flávia hoje? A Flávia é aquela que deixou as coisas do passado para trás, né? Me despojei, deixei tudo para trás. Tudo que me prendia ao passado, a uma vida de transgressão, de iniquidade, porque eu era iníqua. E hoje eu sou a Flávia que acolhe pessoas que, às vezes, na igreja, eu falo muito isso, às vezes eu não preciso estar lá na casa de alguém ensinando alguém, eu tô aqui com a Paula ensinando. Não preciso. Não preciso. É a luz dele que precisa brilhar. Então, hoje eu cumpro o papel que o Senhor me ensinou. Então, o que é crescer para mim? O que é crescer para mim? Não é estar em evidência diante de homens, mas é crescer aqui, ó, o que está escrito no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. É ensinar com prudência, com sabedoria, ensinar a pessoa a dizer assim, você já percebeu que essa roupa, não é você não, mas você já percebeu que essa roupa assim não está mais apropriada para você, que acabou de aceitar Jesus, né? Muda a tua postura, e tudo com amor. Eu não sou um docinho de pessoa assim, docinho de coco, né? Não sou assim, né? Aquela não bolo pessoa, de churros. não sou, né? Assim, tudo, eu não sou, não é o meu jeito. Aí pergunta para Jesus porque eu não sou assim. Mas a Bíblia também fala, o apóstolo Paulo nos ensina, falar a verdade uns aos outros em amor. Em amor. É o amor que constrói. Ponto Essa crucial, sou eu. né? Lindo, bom. E só no Espírito para seguir assim, né? Exatamente. Só o Espírito para É isso. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Respondeu. mas essa sou eu. Muito bom. Quer considerar, Val, algo pra gente entrar no bloco de Paula? Não, eu estou impactado com o testemunho da Flávia, né? Eu também. E uma das coisas que a Flávia colocou aqui no currículo dela é simplesmente apaixonada, e realmente ela é apaixonada por Jesus, incentivadora de muitos a saberem manusear as escrituras. É isso. É a Flávia. É isso. Eu tinha até esquecido que eu tinha escrito isso, Muito mas bom. é isso que eu... Muito bom. Entrando no nosso segundo bloco, agora é a vez da Paula falar, e aí nós vamos interagir também. Paula, fala um pouquinho pra gente do seu testemunho e de como Deus mudou a sua história. Amém, amém. Assim, em primeiro lugar, eu me encontro muito feliz de estar aqui, né? Compartilhando mais um testemunho e também aprendendo muito com vocês. Eu estou maravilhada com tudo que Deus tem feito no nosso meio. Bom, o meu testemunho, eu estava aqui observando o testemunho da Flávia e quantos pontos similares, né? Quantos pontos similares. Eu conheci Jesus superficialmente aos 6 anos de idade, de 6 para 7, quando meu pai se converteu, através do meu tio. Também uma família que adorava outros deuses, uma família totalmente possessa. Meu pai e meu tio, por sua vez, meus tios, né? Eles tocavam dentro dessa religião. Minha avó era extremamente possessa. E tinha aquela questão de herança. Tanto a minha avó materna, quanto a minha avó paterna eram envolvidas nessa religião. Só que com cargos diferentes. Mas as duas com cargos, né? Eu falo assim, cargo, Sim, porque é o termo que a gente utiliza dentro da igreja, mas com cargos extremamente altos. E tanto uma, tanto a outra era bastante envolvidas. Só que, desde a infância, eu já era atormentada por espíritos malignos. Não só eu, quanto a minha irmã também. Minha irmã Patrícia, ela era extremamente medrosa. A gêmea. Isso, minha gêmea. E a gente vai naturalizando o medo na criança. Só que a Bíblia vai dizer que o medo é um espírito maligno. A Bíblia vai dizer, eu não te dei espírito de temor. A Bíblia diz que é um espírito. E a gente naturaliza como se fosse um sentimento qualquer. Só que ali já havia atuação maligna, tanto na minha vida e na vida da minha irmã. A gente tinha medo de tudo.
puxa-saco da cozinha, a gente não mexia naquilo. Porque em Garrafa d'água, adultos, sim, não mexíamos em coisas mais simples, por conta de tudo que atuava ali naquela casa. E adorava deuses estranhos, todo mundo ali envolvido naquela situação. Meu pai, meus tios pagodeiros, uma família de pagode, bebida e prostituição no nível máximo. Até que um dia, a gente, muito transtornada por conta do medo, um adulto deu um berro, para de pensar que você quer. Se ficar gritando mais uma vez, vai apanhar. Aí o que a criança faz? Começa a guardar tudo aquilo. Conclusão, para eu partir justamente quando a gente se converteu. O meu tio Geraldo, ele foi pagodeiro de um grupo que na época era conhecido, Mistura Fina. Ele foi para a linha de trem, ali na estação de trem, para se suicidar. Ele deitou ali. Deitou ali na estação de Camará. E ele deitou, ficou esperando o trem passar. Para falar que não tem como, o que a Flávia disse, de colocar o nosso Deus numa caixinha. Não subestima Deus. E eu falo para quem está nos ouvindo, não subestime o teu Deus. O poder dele é ilimitado. E aí, era um domingo de manhã, passando um cristão para poder ir para a congregacional ali na Augusto Figueiredo. O Senhor falou assim, passa pelo buraco. Olha o crente. Buraco? É a voz do Espírito? Poxa, cristão que se perde não passa pelo buraco. E aí ele, buraco, gente, porque atravessava, né? Ali a ponte, tudo direitinho, certinho, passa pelo buraco. O irmão atendeu a voz do Espírito. E ali ele se deparou com meu tio, deitado na linha do trem. Naquele domingo ele pegou meu tio e levou para a igreja congregacional. Ali mesmo, cabelo pintado de vermelho, todo transtornado, cordãozão de entidades, ele se converteu ao Senhor. Naquele dia, meu tio já voltou para o quintal, transformado pelo Espírito Santo. Imagine uma família totalmente idólatra. Porque a felicidade era totalmente superficial. Como pode? Eles eram famosos naquela época por conta do grupo de pagode. Sim. Dinheiro tinham todo fim de semana. E não era pouco dinheiro, era muito dinheiro, mas voltava para casa. Ficava tudo para as drogas, para as bebidas e para a prostituição. Como é que pode? Todo fim de semana festa, bagunça, sendo que durante a semana não tinha centavo para comprar um ovo para alimentar as crianças. E eu tenho uma lembrança muito forte da minha infância, que era a miséria. A miséria, aquele espírito de sujeira, era muito latente. Ao ponto de ratos passavam assim, ó. Nossa. Os móveis, tudo, não eram móveis limpos, comprado, era tudo doado e da pior espécie. Uma casa extremamente suja, cheirando a cachimbo o tempo todo. Que a minha avó paterna, além dela ser muito grossa, eu vou usar esse termo, conosco, a gente não abraçava a minha avó materna. Ela ainda fumava cachimbo 24 horas por dia, desde a hora que acordava até a hora que iria dormir. Entendeu? Então, assim, era um ambiente muito assustador. Então, para crianças, pior ainda. E quando meu tio ele se converteu, a espada chegou. A Bíblia vai dizer, né, que chega a espada. E quando a espada chegou, aí foi efeito dominó. Ele se converteu. Depois a minha avó materna, que era muito dada à religião na época, se converteu. Minha avó materna, como você também tinha estátuas enormes, quebrou tudo. E por fim, meu pai se converteu. Minha mãe ainda ficou um período no mundo, porque meu pai nessa bagunça conseguiu atrair para si, através de legalidade, da destruição do casamento. Então, minha mãe estava separada do meu pai, e minha mãe sempre amou muito meu pai, mas devido às traições, ela começou a também se envolver com muitos homens. E eu e Patrícia, a gente crescendo ali naquele ambiente destruído. Até que o Senhor Jesus entrou. E vocês não se preocupem se eu me emocionar, não, é porque, assim, é tão lindo quem ele é. Ele é tão lindo, porque ele pega pessoas que sozinhas não conseguiriam achá-lo. Aí o amor dele vai atrás, né? O espírito vai atrás. E isso, pra mim, não tem preço. Eu falo com os jovens outro dia, não caberia pra mim, hoje, servir outro Deus. Eu não teria respeito por alguém que fizesse o que eu quisesse. Eu tenho respeito pelo meu Deus justamente porque ele me confronta. Justamente porque ele não deixa eu me perder. Eu falo, eu não confio em mim. Se eu servir um Deus que faz tudo o que eu quero, já era eu e quem estiver do meu lado.
O Espírito Santo, ele é limpo, ele é justo, ele é lindo em todos os sentidos. E quando começou esse efeito dominar, aí sim a transformação na minha casa. E aí a Paula foi inserida nesse ambiente cristão. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi na congregacional, depois de um tempo minha mãe também se converteu. Pensa numa mulher arretada no mundo. Foi a mesma mulher na presença de Deus. Meu Deus. Pastora Eva. Que pastora. Eu falo que eu tenho o testemunho de várias mulheres de Deus, mas a minha mãe é a mulher de Deus que eu vou levar para o resto da minha vida. E aí, meu pai, pastor César, hoje também maravilhosamente uma sabedoria que eu falo que veio do céu. Eu falo que tem pessoas que nasceram para ser pastores. Nasceram para ser pastores. Meu pai é um desses. Até no mundo, ele sempre teve essa sabedoria para lidar com gente. Mundano já sabia lidar com gente. Pastor, então. E aí, quando eles se converteram, automaticamente eu me interessei pela Bíblia. Só que, por falta de orientação, eu acredito assim, porque eles eram novos convertidos e tudo mais, eu acabei me interessando pela Bíblia, mas de uma maneira superficial. Eu conheci a letra, mas não conhecia o dono da letra. A partir dos 7 anos eu me interessei tanto que com 11 aninhos foi a minha primeira pregação. 11 aninhos foi a minha primeira pregação. E eu lembro que eu ficava nervosa, até hoje, né? Mas hoje a gente disfarça melhor. E ali eu preguei, eu me encantei e comecei aquela jornada bíblica. Lia, anotava o que eu entendia, passava ali nas pregações e o Senhor foi me conduzindo a pregar em vários lugares. Até que isso com 11 anos, 12, 13, pregando em outros lugares, até que quando a gente completou 16 anos, deixa eu voltar um pouquinho para ficar compreensível. Em 2000, a minha mãe recebeu a notícia que estava com câncer de mama. Quando foi... Aí o Senhor curou, aquela maravilha, porque o câncer já estava muito avançado. Então só o próprio Deus mesmo para reverter. Quando foi em 2010, deu metástase. Mas diferente do dia 2000, no dia 2010, a minha mãe, até ao dar a notícia pra gente, pros outros, ela estava com uma paz que hoje eu tenho a certeza que ela sabia que o Senhor iria recolher. Enquanto a gente já estava desesperada, as pessoas iam lá em casa, oravam. É engraçado que as pessoas iam lá em casa para dar uma palavra de apoio. E saíam de lá chorando, porque tinham sido apoiadas por ela. Exatamente. E ela falando, fica tranquilo. Eu choro todas as vezes que eu estudo e reestudo as cartas de Paulo. Porque é um homem que literalmente experimentou essa paz. Minha mãe estava assim no fim de seus dias. As pessoas iam lá para poder dizer, não, pastora Eva, o Senhor vai te tirar dessa, porque eu vejo a senhora curada e com mais um filho. Aquelas entregas que a gente sabe, que não vem de Deus, mas do sentimento, né? É preciso tomar um cuidado. A gente não pode misturar o sentimental ao espiritual. Eu falo muito que não é pessoal e nem sentimental, é espiritual. Não leve as coisas para o lado do sentimento, senão você vai se perder. Porque o nosso sentimento ele está no âmbito emocional. E ali está a nossa alma. E onde Satanás mais brinca? Nas nossas emoções. Onde a gente vê as pessoas mais confusas dentro da igreja por conta das emoções. E aí a minha mãe era totalmente espiritual. Ela não deixava a emoção tomar conta dela. E ela incentivava as pessoas e mandava real. Por diversas vezes a minha mãe já deu metástase para o cérebro. E ali ela teve derrame, né? De um lado do rosto, falando com dificuldade. E ela deixando bem claro, não, mas não precisa entrar em desespero. Eu vou alcançar aquilo que eu mais quero. Ela fala, eu vou alcançar aquilo que eu mais quero. Tá pertinho de eu alcançar. Não tem para que desespero. Ela querendo, de alguma forma, nos alertar. Vocês estão lutando a guerra errada. Porque se o nosso alvo é Jesus, se o nosso foco é a salvação, ela deixava claro, eu tô feliz porque eu vou alcançar esse alvo. Só que a Paula daquela época, 16 anos de idade, queria cura. Embora minha mãe falava tudo aquilo, eu preferi me apegar fielmente no vai curar. A cura aqui no terreno. Porque curada ela foi, né? Não vai ter mais choro, nem dor, nem... Exatamente, curada ela foi. E aí eu quis me apegar a isso. Então, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei muito revoltada da minha vida. 16 anos de idade. Tanto que no enterro da minha mãe eu lembro que eu não derramei uma lágrima. Que eu olhava pro rosto das pessoas que tinham falado que ela iria ser curada.
Eu não sei, ali eu falo que a minha mente foi bloqueada e ali o maligno ele viu brecha. Porque ali eu fui tomado por uma raiva que eu não conseguia nem me ligar muito no que estava acontecendo. Apenas no que foi prometido e não aconteceu. Eu quis atribuir a Deus debilidades humanas. A minha decepção foi tão grande, porque eu comecei a questionar como eu busquei, eu subi monte, eu jejuei, pessoas falaram, disseram até que ia ter filho. E aí eu me apeguei tanto nisso, que a decepção, e minha irmã ficou... Patrícia chorou muito, eu também estava muito preocupada com ela, só que eu não consegui derramar uma lágrima. Meu pai, a sabedoria, e ele é um ser... Meu pai é muito sereno, ele que fez o culto do enterro da esposa. Ele que fez, ele deu glória ali. Mas aquilo tudo, meu coração já estava fechado. Eu não conseguia ver o que Deus estava fazendo. Muitas pessoas naquele enterro, as pessoas perguntavam se era um enterro de algum governante, de algum governador e tudo mais, porque tinha muita gente. Muita gente ali voltaram para Jesus, muita gente voltou, desculpa, para Jesus, e eu fechada. A partir dali, meu coração se fechou para Jesus. Lembra que eu falei que eu conhecia a palavra, mas de uma forma superficial? Dali em diante, dos 16 anos até meus 19 para 20 anos, eu me fechei para Jesus. E o que aconteceu? Eu falo que ali, quando eu pensei que eu me fechei para Jesus, na verdade já tinha marcado um encontro comigo. Porque eu falo que eu fui pro caminho de Emaús, né? E no caminho de Emaús, para todo discípulo que decide fugir, tem o Jesus do lado para conversar. Para trazer a memória. Mas não foi isso que foi dito, mas ele não disse que isso ia acontecer. Para todo discípulo no caminho de Emaús tem um Jesus ali, para relembrá-lo de tudo o que havia dito. Porque a gente vai ver ali que na história eles estavam esquecendo de tudo que Cristo já havia falado antes. Cristo não pegou ninguém de surpresa, né? Ainda pergunta pra ele, tu é forasteiro? Sabendo dos últimos acontecimentos. Como assim? Você não tá sabendo? Olha, é incrível. E eu decidi me afastar. Decidi me afastar, mas eu não contava que iria o encontrar no meio do caminho. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a me afastar e eu queria muito outra religião. O mais engraçado, que eu não queria me afastar e ficar solta pelo mundo, não. Eu falo que a base foi tão boa, tão forte do meu pai e da minha mãe, no sentido de quem é Jesus. No estudo bíblico, eu não me aprofundei muito, mas assim, a pessoa de Jesus, eles me apresentaram muito bem. E aí, a base foi muito forte. Eu comecei a ir para uns caminhos perigosos. Eu falo que a curiosidade é necessário ter muito cuidado, principalmente jovens. Jovens têm muito disso de curiosidade. Porque eu falo pra eles, falam assim, e pesquisar sobre isso, religião tal. Eu falo, então, primeiro você conheça quem é Jesus, porque você querer pesquisar sobre isso e aquilo, sem antes conhecer o teu Deus, é um caminho meio suicida. Perigoso. Muito perigoso. E aí eu comecei a me interessar por coisas opostas ao que Cristo falou. E aí eu pesquisei sobre tanta coisa relacionada a misticismo, e negócio de signos, Cabala de Salomão, Goétia, tantas coisas pesadas. E aí, toda vez que eu cismava de comprar vela para fazer lá as estrelas, os pontos específicos para botar a vela e fazer os rituais, eu nunca conseguia. Nunca conseguia. Sempre acontecia alguma coisa. Já o próprio espírito para falar assim, ó, você não, minha filha. Senhora, a vela acabou hoje. Sempre algo assim, extraordinário. Mas eu era teimosa. Aí comecei a estudar sobre a Cabala de Salomão. E aí eu falei, duvido que os crentes sabem disso. Olha esse Salomão da Bíblia. Ai, Jesus. E isso, pesquisando tudo isso, dentro da igreja. Porque filha de pastor, 16 anos. Como eu iria chegar pro meu pai e falar, então, simplesmente eu não quero mais ser da igreja. Ele simplesmente ia olhar pra mim e falar, enquanto tá debaixo do meu teto, comendo da minha comida, né? Tomando banho da minha água, você vai e tá aqui. E era assim que ele fazia, culto. Ó, a hora do culto, vambora. E eu agradeço, eu sou eternamente grata a ele por isso. Aí, meu, tá me levando obrigada. Eu vou te odiar por isso. Meu pai, não preciso que me ame, preciso que me respeite. E era isso, a base era essa. E aí, pesquisando sobre isso, eu falo que o Espírito Santo de Deus, ele nunca me deixou enganada, no sentido de pesquisava sobre Goétia,
mas comparava com a Bíblia ao mesmo tempo. Olha a loucura. Ia para a Cabala de Salomão, mas via com o texto bíblico. Eu não achava base. Até que eu fui para pesquisar sobre religiões, seitas, outras voltadas para o hinduísmo. E aí eu fui procurar história e tudo mais. Eu não via lógica em nenhuma para eu servir. Não fazia sentido. Nenhuma delas eu servir. Porque nenhuma delas conseguia sobressair ou ganhar do meu Jesus Cristo. Se tivesse dinheiro, ia até pra tomar banho no Ganges. Comprava passagem. Mas é. Então, foi assim, muito doido. E automaticamente, meus sentimentos começaram a se confundir. Comecei também vamos dizer assim, a ter atrações que não condiziam com a palavra de Deus. Comecei a entrar por esse caminho, a me transfigurar, porque Cristo, ele transforma, Satanás, ele vai transfigurando, né? Cristo, ele vem com transformação e Satanás com transfiguração. Ao ponto de eu me descaracterizar como mulher, não queria de jeito nenhum parecer uma mulher. E aí eu lembro que teve uma vez que, totalmente larga dentro de casa, meu pai olhou pra mim e perguntou: por que você está se vestindo como menino? E eu não conseguia respondê-lo coerentemente, mas eu sempre inventava uma desculpa, não conseguia olhar meu pai dentro dos olhos. E ali, cada vez mais me afastando de Deus. Parecia que, de alguma forma, parecia não. Hoje eu tenho entendimento que era isso mesmo. Por eu culpar a Deus pela morte da minha mãe, eu comecei a querer ser tudo aquilo que ferisse o meu Deus. Era uma forma de, levou quem eu mais queria? Então, olha o que eu vou me tornar. Então, tudo que me distanciava do propósito, eu comecei a fazer. A única coisa que eu não usei foram questões entorpecentes ou bebida, porque eu sempre tive pavor de perder a sobriedade. Que eu falava comigo: poxa, se eu acordar em algum lugar, eu quero saber como eu cheguei aqui. Entendeu? Até mesmo para não preocupar o meu pai. E eu sempre tive um respeito muito grande ao meu pai. E Satanás, ele é tão sujo que, por mais que a gente ame o nosso pai, quando a gente está cego no entendimento, a gente vai fazendo coisas que mais ferem o pai. Sempre tive muito amor pelo meu pai, muito respeito, e eu comecei a feri-lo gratuitamente. Ao ponto dele falar: não é esse o propósito que Deus tem pra você. Olha o que você tá fazendo na tua vida, Paulo. Se enxerga, você não é isso. Se você vai pra um caminho desse, espera eu morrer. Eu cheguei a falar pra ele: então eu vou esperar o Senhor morrer, mas eu vou. E eu falo que naquela hora, quando ele se calou, aquilo me machucou tanto. Eu falei: gente, por que eu falei isso pro meu pai? Eu falo que não se flerta com alguém que está cego espiritualmente. Porque a pessoa, ela não vê direito, ela não enxerga direito, ela não ouve direito, ela não fala direito. Não é ela. Não se flerta com um maligno. Vai flertar com alguém que está possesso, vai entrar no ouvido e sair no outro, ou melhor, ela vai te ferir. Porque ela vai conseguir, porque não é ela ali falando. É a possessão demoníaca. E minha irmã, eu discutia muito com a minha irmã, porque minha irmã, ela falava: não tá vendo que isso tá te levando pro inferno? Eu falava: quem tá indo pro inferno sou eu, não é você, então me deixa ir pro inferno. Olha o peso da palavra de alguém que está totalmente longe do caminho de Deus. E aí, o que Patrícia fez, juntamente com uma outra irmã lá da igreja, ela falou: não dá para falar com a Paula. A Paula não está enxergando bem, a Paula não está ouvindo bem, não está falando bem, não está se comportando bem. Não é a Paula. Quando ela teve essa ciência, claramente, pelo Espírito Santo, a minha irmã começou a fazer campanha pela minha vida. Olha a importância da intercessão e da campanha. Tem gente que acha que a história está perdida. É questão de subestimar o nosso Deus. Não está perdido. O nosso Deus, ele é Deus que, Paula, mas morreu. Até depois de morto, o Senhor faz milagre. Não tem nada perdido para o nosso Deus. E aí ela começou a fazer campanha. Quando ela começou a fazer campanha, eu comecei a me distanciar automaticamente. Eu tenho rinite e sinusite, gente. Eu vivia num ambiente que as meninas ali, elas se drogavam, desculpa, num nível tão alto, que a casa ficava cheia de fumaça. E era muita droga, era muita bebida. E eu não compactuava com aquilo, mas vivia naquele ambiente. Até você explicar, né, que o focinho de porco não é tomado. Você tá junto, você tá fazendo. Quase fui presa por andar com elas. Quase morri por andar com elas. A Bíblia vai dizer o quê? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu falo com os meus adolescentes, né, com os jovens lá da igreja. No ditado popular fala: quem se mistura com porco, farelo come. Vamos para a Bíblia? As más conversações corrompem os meus costumes. E corrompem sim.
Ah, Paula, mas o meu costume é muito firme. Mas somos seres comportamentais. Sim. Se você vai ficar naquele meio, pode demorar, mas você será corrompido, sim, por mais forte que você seja. Porque eu me intitulava uma pessoa de muito personalidade e fui levada. A Bíblia vai dizer em Salmos 1 o quê? Não senta, não para, não fica, não dê ideia. Bem-aventurado o homem que não anda. Não é para andar, não é para sentar, não é para flertar. É o máximo que é boa educação de um cristão. Mas não fica, porque você vai acabar se corrompendo. E ali naquele estado, a minha irmã começou a orar e eu comecei a sentir esse incômodo. Nessa altura do campeonato eu não lia mais a Bíblia, só pesquisava coisas de outras religiões, já estava totalmente tomada, né, pelo mal, porque a gente pensa que está tomado pelo mal precisa se manifestar, e eu nunca me manifestei, estava possessa, eu não falava por mim, eu não escutava por mim, era tudo era distorcido na minha mente. Se alguém dentro da igreja falasse assim, porque Deus é bom, Deus é bom, mas levou minha mãe. Tudo era distorcido na minha mente. O próprio Satanás atuando ali. Porque se a gente não consegue enxergar nada de bom, o problema não é no externo, o problema é o interno. O que está acontecendo com o nosso olhar? Para não enxergar nada bom. E aí eu comecei a sentir desconforto. Mas mesmo assim, mesmo no desconforto, eu tinha ciência que eu não iria casar, não iria me relacionar com nenhum menino, porque não era algo que eu me atraía. Então eu tinha ciência que mesmo que eu voltasse para os caminhos do Senhor, não seria para isso. Eu falava comigo, eu vou ter que ser eunuco, né? Porque As penas não têm a barra. eu vou precisar ser Paulo, né? Enfim. E aí, Paulo também, né? Que ele fala, é melhor que não se case. E aí eu voltei, falei com meu pai. Quando eu falei abertamente pro meu pai, que meu pai perguntava, mas eu mentia. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui, para quem gosta muito de atacar pastores. Eu falo para todos, não somente pra gente que está aqui nessa mesa. Cuidado, porque pastor, além de ser humano, ele só age naquilo que o Espírito permite. Meu pai, ele me perguntava, mas eu contava a verdade? E aí são os comentários. Ah, a filha do pastor tá fazendo isso, isso, aquilo, o pastor não toma. Como ele vai tomar atitude com alguém que não confessa? Como ele iria tomar atitude com alguém que não abria? Como ele poderia ajudar diretamente, porque ele já me ajudava indiretamente, ele e minha irmã. Como ele iria me ajudar diretamente se eu nunca pedi ajuda? E nem aceitava ajuda. Porque nessa que meu coração foi fechado no enterro da minha mãe, eu fui tomada por uma arrogância de autossuficiência, que depois, quando a gente vai sendo quebrantado pelo Espírito, a gente fala que a gente vê que a gente não é nada. É literalmente uma fumaça. A hora que Deus falar, vem, na hora. Não precisa de acidente, não precisa de doença, não precisa de nada. Vai, porque Ele chamou. Então eu fui tomada por uma prepotência que eu não pedia ajuda a ninguém. Eu entrava no culto, saía no culto. A única coisa que eu fiz foi sair dos grupos que eu participava. Ministério de Louvor, coreografia, enfim. Na mocidade eu continuava frequentando, assistindo a IBD, indo aos cultos, mas eu não pedia ajuda. Claramente precisando de ajuda. Claramente transfigurada. Mas não baixava a guarda de jeito nenhum. Todo mundo enxergando que eu já estava morta, mas eu não baixava a guarda de jeito nenhum. E por que não baixava a guarda de jeito nenhum? Por conta do meu olhar. Nessa que a pessoa decide se afastar de Jesus, ela começa automaticamente a olhar para os defeitos. Olhar para quem não presta, olhar para quem está dando mau testemunho. E o meu olhar estava muito direcionado para essas coisas. Chegou um certo culto que eu fui, depois que eu falei com meu pai. Meu pai me abraçou e falou que não iria me perder pro inimigo. E naquele culto eu falo que uma atitude, né? Era uma atitude que eu só queria confessar, passar pela disciplina para retornar às minhas atividades na igreja. Só que eu não contava do Espírito me confrontar justamente naquele culto. E ali naquele culto sentada, escutando a palavra, também não entrando muita coisa, porque eu precisaria ainda entrar no processo de libertação. O Espírito falou, parecia que tinha alguém literalmente do meu lado, falando no meu ouvido. Foi muito claro, foi muito claro. O Espírito falou diretamente para mim, e hoje eu levo para os jovens que eu prego, onde vou. Ele falou assim, enquanto os seus olhos estiverem voltados para o imundo, ser suja lhe parecerá
um conforto ou uma vantagem. Na verdade, ele falou vantajoso. Enquanto os seus olhos estiverem voltados para o imundo, ser suja lhe parecerá vantajoso. Nossa. Forte. Ali, falei, então o problema é o meu olhar, não é ninguém. E ali eu comecei a desvincular muita coisa da minha cabeça. Porque eu comecei a falar, se eu quero me firmar, eu preciso direcionar o meu olhar. Porque, de fato, tem muita gente que não dá testemunho, mas tem gente abessa que dá testemunho. Tem gente abessa que passa o que passa e tá aí. Tem gente que glorifica Jesus no meio da tempestade. E tem muita gente que dá testemunho. Tem muita gente que dá testemunho. Essa coisa de ficar apontando, porque fulano faz isso, faz aquilo. Enquanto tiver nessa comparação, Satanás vai se sentir confortável para te deixar no mais ou menos e você nunca experimentar, de fato, quem Cristo é. E ali eu passei na disciplina. Aí entra Victor na história, meu esposo, que a gente se conhece desde os 11 anos de idade. Sempre muito amigos. E nisso o Victor chamou pra gente orar, pra ter um possível relacionamento. Falei pra ele que não queria orar. Falei, tá doido, Vitor? Você sabe muito bem. Acabei de deixar um BO muito grande. Ele, não, pra gente namorar, se não der certo a gente continua amigo. Ele falou assim. Aí foi quando a gente foi na praça e aí eu acabei me apaixonando pelo Vitor, né? E de uma forma diferente, porque eu já era apaixonada. Olhar, né? Isso aí, Deus mudou o meu olhar. Porque eu já era apaixonada pelo Vitor, mas não o olhava dessa forma, né, pra ser marido. E ali, graças a Deus, a gente caminhou, ficamos 2 anos e 9 meses, noivamos e casamos. Bom, chegamos aqui, que é a parte final do meu testemunho. Quando casamos, eu casei com o Vitor com 23 anos. Lembra que eu confessei lá pro... Não, casei com o Vitor com 23 anos, confessei lá pros meus 19 pros 20 anos. Quando casamos, eu pensei que, na adolescência eu fiz aquilo tudo, tô ok. E não estava ok. Porque eu já pregava com maior intimidade com o Espírito Santo, a palavra já era mais consistente, né? Não era aquela forma meio rasa. Pensava eu, né? Porque não tem como. Você pode conhecer muito da Bíblia, mas se você não querer de fato uma intimidade com o dono da Bíblia, você vai ser expert em Bíblia, mas não ter intimidade com o dono da Bíblia. E aí, 23 anos, meu sobrinho, filho da minha irmã, Guilherme, ele nasceu com algumas complicações. Então, 4 meses antes do meu casamento com o Vitor, em 2017, ele precisou operar o coraçãozinho. Nessa que ele precisou operar o coraçãozinho, Satanás viu outra brecha em mim. Ali naquele período, eu não sabia, mas ainda havia brechas abertas por conta de questões da morte da minha mãe. E eu não sabia. Quando meu sobrinho foi operar, minha irmã não sabia de nada que estava acontecendo, por conta de estar no hospital junto com ele, eu comecei a dormir estando acordada. Deixa eu falar mais ou menos assim. Dormir estando acordada. Na época eu cursava a faculdade de letras, eu ia pra faculdade. Quando eu despertava, eu tava no ponto de ônibus e ligava pro Vitor desesperado. Vitor, como eu cheguei aqui? Tem noção? Eu falava, cumprimentava, ria, brincava, tirava dúvida com o professor, mas isso tudo inconsciente. Inconsciente. Leva pro médico, vamos ver o que tá acontecendo. O médico me orientou que era uma crise de ausência. Eu nunca ouvi falar, não sei se vocês já ouviram falar. Me diagnosticou com crise de ausência. Falei, crise de ausência? E o Vitor, Paulo, isso é espiritual. Porque o Vitor, ele sempre foi muito centrado. E ele sempre buscou muito. O Vitor, ele é um homem de oração, né? Ele ora, assim, e ele gosta muito de orar de madrugada. E eu, espiritual, aí olha a prepotência espiritual. Hoje, quando eu tava fazendo um monte de coisa errada, eu não tava assim, agora que eu tô certa, vou começar a dar aula de louca, que tá dando brecha espiritual. Não queria aceitar de jeito nenhum. Havia ainda aquela prepotência, havia ainda aquela arrogância, só que agora transfigurada. Satanás, ele maquiou, mas ela não saiu dali. E aí ele falou, Paulo, isso é espiritual. Não queria aceitar de jeito nenhum que era espiritual. E aí, quando você chegava do trabalho em casa, eu quebrei uma mesa de vidro. Eu não, né? Possesso, quebrei uma mesa de vidro, andando pelo vidro. Rodeando o vidro. Descalça. E aí, inconsciente, o Vitor ali orava. E quando eu acordava, Vitor falava, Paula,
ontem eu cheguei do trabalho, você estava assim, assim, assado. E eu não queria de jeito nenhum assumir que aquilo era espiritual. Porque eu não queria assumir que aquilo era espiritual, já tinha deixado o que eu fazia. Já fazia parte de libertação, de medo de libertação. Já tinha voltado para o ministério de louvor, coreografia. Pelo amor de Deus. Estava orientando pessoas, ajudando pessoas. Levava pessoas lá na frente, pessoas se convertiam. Pregava. Como assim que eu tô possessa? Aquilo ali foi uma afronta para mim. Como assim eu estou possessa? E ali ele falou, Paula, isso é espiritual. Não queria aceitar aquilo de jeito nenhum. Até que chegou uma vez que ele chegou, eu tava brincando com a faca. Brincando. Mas ele fala que eu não me cortava. Satanás, ele nunca teve o poder de concretizar o que ele queria com a minha vida. Brincando com a faca. E o Vitor, Paulo, isso é espiritual. Eu falei, Vitor, olha só, é o seguinte. Aqui, ó, já separei o número de alguns hospícios. Eu tô ficando doida. Que eu comecei a assumir que eu estava ficando doida. Em casa eu falava, gente, eu só posso estar ficando doida. Mas não tem explicação. Não tem explicação, só não queria admitir que era espiritual. Eu queria naturalizar o que era espiritual. O perigo de se manter no raso, né? Porque você começa a naturalizar guerras que você já poderia ter vencido há muito tempo se atuasse espiritualmente. E aí, eu não queria admitir. Ele entrou pelo quê, Satanás? Pelo medo. Como minha mãe faleceu, minha avó faleceu, meu tio faleceu, meu avô faleceu. Todo mundo foi falecendo. E meu sobrinho estava prestes a operar, que eu pensei, vai falecer também. Um gatilho. E ali no medo, que a gente já comentou aqui que é um espírito maligno, a gente não pode naturalizar o medo. O medo é um espírito. Ele tomou lugar ali na minha vida. Vitor, por diversas vezes, acordava de madrugada, cadê Paula? Tava eu deitada lá no quintal. Eu sinto muito frio. Eu ia pro quintal sem roupa e ficava deitada lá, estirada, no chão do quintal da minha casa. Isso tudo inconsciente. E o que eu falei pra vocês, eu não bebia no mundo, não me drogava, porque eu tinha pavor de ficar inconsciente. E o que Satanás vai? Inconsciente. Como assim, Paulo? Você participava de tudo e estava assim? Estava assim. Porque uma coisa que eu aprendi no Evangelho, que o Evangelho não é brincadeira. Cristo, ele quer nos libertar na totalidade. Sim. Mas enquanto você não estiver disposto a compreender e entender que não é do teu jeito, na verdade, eu falo que o Evangelho é tudo, menos do nosso jeito. E para você que está nos escutando, em nome de Jesus, tem ciclos que se repetem, que já deu mais do que na hora de você entender que da tua forma não está dando certo. Que tal baixar a guarda e deixar ele? Deixar ele conduzir e fazer o que ele quer. É que nem Naamã. Naamã todo sujo reclamando de um rio sujo. Pô, Naamã, por favor. Aí vem o servo pra dizer isso. Então, meu filho. Só faltou o servo dele falar, você tá sujo há muito tempo, né? Se é isso a solução, por que não? E eu falo pra você, se é isso aqui a solução, por que não? Deixa de lado em nome de Jesus o orgulho, a prepotência. Meu Deus. Deixa ele agir. E aí, eu não queria assumir, eu liguei pra mãe de uma amiga, que faz parte de religiões, né, de matriz africana, e ela falou assim, Paula, então, sabe esses apagões que você tá tendo? Estão querendo te bolar. Aí ela falou o nome lá da entidade. Está querendo te bolar. E ela falou, vai ter uma hora que ele vai te bolar de vez. E se ele te bolar de vez, só você entrando numa casa, deitando num determinado lugar, numa certa água determinada, para conseguirem te desvirar. Se é que vão conseguir te desvirar. Porque você corre o risco de morrer. Quando ela falou isso, aí eu tive que dar o braço a torcer. Falei, não é natural. Não é caso de hospício, não é caso de hospital. É espiritual. E ali eu precisei baixar a guarda e entender o que estava acontecendo comigo. Conversei com a minha avó e minha avó me falou rituais que faziam comigo na infância. Porque eu nasci com problema no rins. E aí, para curar, eles me ofereceram para uma determinada entidade lá dentro. E aí me davam um banho de pipoca e tudo. E aí, dito e feito, naquela noite que eu reconheci que eu precisava revogar legalidades espirituais, legalidades almáticas de todas as pessoas que eu me envolvi. Porque tem gente que acha que isso é brincadeira, isso não é brincadeira. Sara Estiva fala muito disso. Satanás, ele vê e entra porque ele se sente confortável, ainda tem coisa aberta ali. E aí eu comecei a entender tudo isso, mas ainda não 100%. Naquela noite, a última noite que o Vitor me viu dormindo no chão,
o Vitor falou assim, e ele tentava me tirar, ele falou que naquela noite foi a única noite que eu não consegui sair. Parecia que tinha um chumbo no meu corpo, ele não conseguia me levantar dali. E aí o Vitor foi e falou, Senhor, me mostra o que ela tá vendo. Quando ele falou, me mostra, ele viu a entidade Meu Deus. no quintal da minha casa. E falou com ele assim, ela é minha por direito. Já deu a hora dela ser minha por direito, que ele queria que eu fizesse todo aquele ritual e fosse dele. Quando ele falou isso pro Vitor, o Vitor falou, em nome de Jesus, ela não é sua. O sangue de Jesus está sobre a vida dela. Tanto tá que você não conseguiu fazer nada com ela até agora. E o Vitor falou, em nome de Jesus. Aí o Vitor começou a clamar. Aquele foi batalhas pesadas. Patrícia, quando chegou em casa e descobriu que isso tudo estava acontecendo, que eu não deixava ninguém falar pra Patrícia, ela começou também a clamar aquele quintal. E aí aquele quintal virou um ambiente de guerra. Literalmente. Minha tia Neide, que é minha pastora também, todos os outros da Igreja Congregacional Elohim, minha igreja que eu amo a minha igreja, meus líderes espirituais, tiveram muita paciência que pensam numa jovem atribulada. Olha, eu falo, os líderes de jovens, pastores da casa do Senhor, que Deus continue dando graça. Aguentar esses abusos não é mole, não. E aí eles tiveram muita paciência e muita sabedoria em Deus. Quando eu comecei a entender tudo isso, a revogar, aí começou o meu processo de libertação. Nesse processo de libertação, o Senhor começou a mostrar tudo que eu precisava revogar. E aí eu fui revogando tudo. Tinha muita coisa, gente. Muita coisa. Ia dar nome aos bois, eu falo isso. Tem que dar. Tem que dar nome. Não é Senhor, meu Deus, meu Pai, me perdoa pelos meus pecados. Não, Quais? Quais? Quando aconteceu? Com quem? Com quem? Nomes. Por onde entrou? E aí, muita Meu coisa. Deus. E ali naquele processo Só se assim, estendeu, né? tá? É. Depois de casada. Se estendeu esse processo de revogar. Se estendeu. E o conflito? Meu Deus, eu não faço mais nada de errado. Mas isso precisou essa atitude minha. E o conflito na mente. Então, porque Satanás ele quer nos deixar confortáveis, né? É o que você falou. Pra mim, tá, o Senhor mudou o quadro, aquilo ali tava bom. Quando, na verdade, ele faz conosco que nem ele fez com Ezequiel, no capítulo 47. Vem mais. É água no tornozelo, é água no joelho, na cintura. Até chega uma hora que você precisa abrir mão do teu controle natural para deixar o espiritual agir. Quando Ezequiel abre mão do controle dele natural, que eram suas pernas, que ele fala que só dava agora para atravessar a nado. Não tinha outra opção. E foi o que o Senhor fez comigo. Ele não me deu outra opção. Ou eu ia, ou eu voltava pro raso. E eu decidi mergulhar. Aleluia. E aí, quando eu decidi mergulhar, o Senhor começou a ministrar o meu coração justamente para essa área de libertação. Consegui resumir, acredito, o máximo que eu pude falar aqui. Muito bom, meninas. Muito Muito forte bom. o testemunho das meninas, né? Deus começou a te dar autoridade nessa Sim, área. exatamente, Aquilo que a pastora de falou libertação. antes, né? Aquilo que você viveu é a área que você fala com autoridade. Libertação. E o mais incrível é que não tem muito tempo, mas a Bruna até viu lá no status de uma jovem que ela estava na cadeira de rodas. E quando eu preguei naquela igreja, o Senhor, ele já estava me orientando aí, aquela jovem, mas eu falei, Senhor, eu não vou parar a pregação, mas eu deveria, tá? Porque é bom entregar na hora. E eu terminei a pregação e fui até ela. E o Senhor me orientou a dizer assim mesmo, porque você está pedindo uma coisa que você precisa decretar. Você precisa decretar. Abre a boca, decreta. Você já está liberta. Às vezes nos falta confiar no nosso Deus. A gente quer limitar tanto o nosso Deus e ter tanto medo do diabo, quando na verdade nosso Deus é mais forte. A área da libertação, eu costumo dizer, que não é de palavras prontas, que as pessoas vão ensinando por aí, tá amarrado no nome de Jesus. Cara, o nome de Jesus ele tem poder, mas há certos tipos de demônio que são específicos. Exato. E precisam de atos e atitudes, posicionamentos específicos. É que nem batalha. Para cada batalha você leva uma arma específica. E você se comporta de forma específica. Você vai ver Josué em Jericó, o povo agiu de uma forma, com Gideão em 300, foi outra forma. Estratégias diferentes, 2 batalhas vencidas. Porque o nosso Deus nos orienta. A gente precisa abrir mão de saber de tudo, que a gente não sabe de nada, e deixar ele nos orientar. Muito bom, meninas. Muito bom. Não, e principalmente, né, Paula, a gente acha que tem pecados que a gente precisa confessar, Exato. dando nomes,
Procura, tô em dúvida, não, eu já confessei, já tô aqui, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, procura uma autoridade espiritual, vai lá, Exato. apresenta, ó, fiz isso, né? Porque senão o inferno vai continuar, que a gente fala, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas maldições. O problema, sim, ele levou, pelo sangue de Jesus, ele levou, obviamente, né? Exato. Só que tem gente que continua vivendo na prática, mesmo achando que, eu já deixei, olha o que a Paula falou, eu já tinha deixado, já estava até lá, mas ainda tinha algo dentro dela, ainda tinha uma legalidade que veio através de uma ferida, que veio através de pactos Foi que não foram desencadeando, né? confessados, Um monte de coisas. que não foram colocados diante de Deus. Sim. Tem gente que diz assim, mas eu não acredito em maldição hereditária, né? Eu não acredito nessas coisas, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, maldições. Claro que ele levou. O sangue de Jesus é poderoso, inquestionável, mas a gente tem que saber fazer o uso do sangue. Exato. A gente tem que saber como é que se apropria, como é que a gente revoga decretos Exato. do inferno, sentenças do inferno e traz decretos do céu sobre a nossa vida. Verdade. Então, isso tudo a gente vai aprendendo, que é muito diferente do que ela falou, né? Você falou algo interessante. Às vezes a gente aprende, batalha espiritual, tem um manual. Não, sabe qual é o manual? O manual é o discernimento do Espírito. Exato. Esse é o manual. Ele Esse é o orienta. manual. Preciso ter direção do Espírito. Porque às vezes o livro vai ensinar algo, só que o Espírito Santo está dizendo, não é isso aqui. Vai lá e ministra sobre isso. Agora, o processo de libertação é que precisa ser vivido nas pessoas. E libertação é para crente. Libertação é para crente. Porque quando vir alguém do mundo, vem alguém do mundo, eu vou lá e expulso um demônio. Expulsão, mas não libertação. Agora, libertação é para crente. E libertação é um processo que precisa ser vivido todos os dias, inclusive por nós. Boa santificação. Porque eu tô aqui, sou pastora, sou isso, sou aquilo, diaconisa, mas todos os dias. Tem dia que eu boto a mão na minha cabeça em nome de Jesus. Eu também faço isso. Em Eu nome faço de isso, principalmente quando eu vejo que eu tô sendo tomado pela raiva, pela ira, que a mão começa a ficar esquisita. Opa! Sai! É isso. E a gente começa a declarar, não, sai agora. E tô com Já não tô raiva. ficando esquisito, né? Isso. Meio raivoso, né? O crente meio raivoso. Isso. Senhor, estou com raiva. Em nome de Jesus, toda raiva não sai, pode toda não. raiva de Não amargura, posso. sai agora. Em A gente é nome- meio doido, né? É. A gente é meio Não, doido. é necessário. E olha, a Flávia falou algo importantíssimo sobre ter um mentor espiritual. E meu mentor espiritual foram meu sogro e minha sogra, né? Porque eles trabalham muito nessa área de libertação. Meu sogro em específico, ele sabe muito, porque ele veio também de outra religião. E isso foi essencial para eu poder também firmar meus pés nessa questão de revogar, de abrir mão, de confessar mesmo. Porque, na verdade, as legalidades... No que eu precisava atuar, eu não poderia mais manter nenhuma legalidade. Era necessário tampar todas as brechas. E o Senhor tem feito maravilhas. Porque hoje, como filha de Deus, eu falo com tudo que eu faço no externo. Nada substitui o meu tempo no secreto. Nada. Nada, nada, nada. E se eu não tiver tempo no secreto, porque eu tenho muita coisa externa que vai abrir mão. Olha, do ano passado pra cá eu abri mão de trabalho, porque eu falei assim, tá tomando muito meu tempo, senão a gente só vive pra trabalhar em casa, faz comida. Trabalha, vai pra igreja, volta. de Deus. Exato. E isso é essencial. O tempo no secreto. E eu falo, nada paga, gente. A paz que excede todo entendimento. Antes, era uma facilidade da fúria tomar conta da raiva e dos questionamentos, era muito de debater. Fiz parte de grupo feminista dentro da universidade. Então, aquele ativismo do inferno, né? Enfim. E hoje eu vejo que, nossa, como o Espírito ele nos ensina. Que, na verdade, o abrir mão, o não querer ter razão, não é perder, é ganhar ali. O constranger o outro com amor, porque o outro tá esperando mesmo uma resposta mais felina, né? E aí, quando você não dá essa resposta, não dá essa arma para Satanás, você frustra, que a pessoa pode até se armar mais com você ali. Mas quando ela estiver sozinha no seu lugar, aí é a oportunidade para o Espírito atuar. Como foi com a Flávia. O Espírito foi orientando. É muito bom. Meninas. Meninas, vocês têm alguma indicação de livro, filme? Pode deixar aí para o pessoal livros que vocês já leram, que vocês estão lendo, filmes.
Eu sou suspeita, né? De falar de livro. Fala, depois eu falo. Esse livro, né, que eu até citei quando eu falei do meu testemunho, que mexeu muito comigo, o que ele fez por mim pode fazer por você. Eu acho que ele nunca, não sei se ele tem outra edição, mas ele para mim nunca foi tão, não teve um livro que não tenha sido tão forte, mas pelo momento, né? Mas depois que a gente vai, né, caminhando, enfim, a gente estava até falando ali fora do Campo de Batalha da Mente, que eu acho que é um livro que todo Sim. crente deveria ler pelo menos Essencial. uma vez no ano, né? Eu acho que tem livro que ele tem que ser lido e relido, eu vejo isso. Tem uns livros da Joyce Meyer, porque o que a Paula trouxe, tem muita coisa que né, o inferno, ele atua no campo da emoção. Ele tem uma legalidade hereditária, né? Mas ele atua no campo da emoção. Então eu comecei dentro desse processo, falei, eu preciso entender mais e eu comecei muito a estudar sobre comportamento humano e tudo mais. Então tem um livro que eu amo, gosto muito, que chama Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. Fantástico, por quê? Porque o inferno trabalha na rejeição. Exato. E principalmente no que diz respeito à paternidade e tudo mais. Eu tenho um monte, mas tem uns que são alguns preferidos. O Avivamento do Odre Novo, do pastor Cote, é maravilhoso. Maravilhoso. Ele traz um processo de libertação da alma, e ele começa a mostrar ali a legalidade, né, que o inferno tem, como é que traz a cura. Mas tem um livro que eu gostaria mesmo, que não aborda um processo de, não é libertação espiritual, mas ele é uma libertação da alma, é algo que trata a gente na raiz, que chama Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. É um livro fantástico. Eu poderia ficar aqui falando de vários livros sobre vários temas, mas esse é um livro que eu indico para todo mundo. Por quê? Porque todos nós precisamos. Porque nós somos ofendidos, nós somos feridos, nós somos levados a ter raiva. E às vezes isso acontece até dentro da nossa própria casa. E eu digo dentro da nossa própria casa, entre a nossa parentela, na nossa família. Então esse é um livro que eu quero deixar, dentre todos aqui que eu falei, se eu puder dizer, leiam esse, né? Claro que cada livro é para um momento específico, para uma área específica de ensino, mas esse é um livro que eu também trago para a vida. Também abrindo aí um parênteses que a Flávia falou sobre o nome do livro, Rejeição, né? Raiz de Rejeição. Da Joyce Meyer. Raiz de Rejeição. Eu fui curada de rejeição no projeto Vida Nova de Irajá. Olha que lindo. Eu tinha assim, muitos, como posso dizer, muitos desafios, eu não me sentia amada. Dentro da igreja, obreira, cumprindo aí um ministério, mas eu não me sentia amada, me sentia rejeitada. E uma vez, não me lembro quem que pregou lá no Projeto Vida Nova de Irajá, eu me lembro que eu fui à frente, e eu me lembro que eu chorei, e uma obreira veio e me abraçou. A irmã que é da sua igreja, Joyce, acho que é Joyce o nome dela. E dali eu chorei, mas eu nem sabia porque eu estava chorando, ao mesmo tempo eu sabia porque eu estava chorando, aquela mistura. Daquele dia em diante, nunca mais eu me sentia assim. Nunca mais. Me sentia muito rejeitada, me esforçava para as pessoas gostarem de mim. Eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser perfeita, Agradável, eu né? tenho que ser agradável. E quando alguém, assim, até no âmbito de amizade também, de repente marcava com uma amiga, não posso, eu já sentia aquela ferida, não foi. Sentia, Deus assim, daquele dia em diante, nunca mais. Deus Eu é falo bom. assim, para a honra e glória do Senhor, nunca Val, mais e nessa me ferida- senti rejeitada. Mas é Nunca nessa mais. ferida de rejeição Nunca que mais. muitas vezes tem a ver com paternidade, muitas vezes, né? E principalmente, não só a paternidade, mas tem muito a ver com paternidade. Ali o inimigo encontra a brecha. Sim. E começa a agir. Feridas, né? Às vezes algo tão simples, aí você fica magoada, e uma coisa vai chamando a Sim, outra. exatamente. E Deus assim nos chamou para ser mulheres curadas. Curadas. Né? Curadas Pra para curar curar, outras, curadas é, para curar. E é Curadas isso que para Deus quer, né? curar. Que vivamos literalmente a paz que excede todo Todo entendimento, né? entendimento, Não é independente normal. do outro. O problema estava em mim, na Um realidade. cristão sem paz, né? Não é normal, a gente vai naturalizando essas coisas. Bom, livros que eu gosto muito, vou assim, indicar 3. Eu gosto bastante. O Ministério da Unção, de Billy Hinn. Isso aí é importantíssimo para quem ainda não se achou
assim no evangelho, né? Que às vezes se sente um peixinho fora d'água. Então, o Ministério da Unção ele é perfeito, porque ele te direciona justamente para aquilo que Deus nos chamou, né? Não existe, ó, em nome de Jesus, põe na tua cabeça que não existe um cristão que não tenha uma unção liberada para ele. Não existe. Tá bom? Ah, eu não tenho nada. Você não está enxergando direito. Procura que você tem sim. Ministério da Unção muito bom. Flávia falou, Campo de Batalha da Mente, que é essencial. Também foi uma das leituras que eu fiz no processo de libertação. E também Em Seus Passos, o que faria Jesus. Esse aí, gente, quebra a gente, né? Porque é um confronto justamente à nossa humanidade. A nossa sociedade triunfalista e que eu preciso sempre mostrar que eu estou bem, eu preciso sempre ser maior que você, antes chore a sua mãe do que a minha. Nessa sociedade bem egoísta, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Sim, vai nos quebrando e vai nos moldando justamente ao que o nosso Senhor Jesus é, né? Esse maravilhoso livro. Mas o maior livro que a gente indica, Senhora de Lavada, o livro que precisa ser lido todos os dias. Abro mão, gente. Nosso pão, nosso parte, alimento, ó, é a palavra. Necessário. Esse é o maior livro. Amém, irmã. Paula, deixa um conselho para as mulheres. Conselho para as mulheres. Não abra mão de viver aquilo que Deus quer para a tua vida. Não abra mão. Não se feche. Cale essas vozes, né? Rótulos, conceitos próprios, porque o nosso conceito ele é muito distorcido pela sociedade, pelos que os outros falam, pela voz do inimigo. Comece a se enxergar como a Bíblia diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é amada, você é filha, você é serva, você é guerreiro. Olha a Débora aí, né? Pra quem gosta de exército. Você é o que Cristo diz que você é. Amém? Amém. Flavinha, deixa uma palavra para as mulheres também. A Paula falou, a gente é muito rotulada, né? Mulher fala demais, mulher é encrenqueira, mulher isso, mulher aquilo, mas como Paulo, né, fala a Timóteo que a gente seja exemplo dos fiéis, né? Ele fala ali dos obreiros, mas que nós sejamos exemplo dos fiéis, que nós sejamos a mulher sábia que edifica a nossa casa e não a tola que derriba, que sejamos mulheres prudentes, né, como aquelas virgens que tinham azeite na lamparina e que no tempo certo, quando o noivo chegou, a lamparina estava acesa porque tinha azeite, e o azeite aponta para a unção, né? Que a gente seja exemplo para os nossos filhos, que a gente seja exemplo na nossa igreja, na congregação no lugar que a gente congrega, que sejamos, né, mulheres prontas para ouvir e tardias no falar, que a gente não seja levada pelas nossas emoções. O apóstolo Paulo fala aqui aos Coríntios, né, anulando sobre vós todo sofisma e altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor, que a gente não deixe que o orgulho entre, porque o orgulho ele traz estragos que podem impactar gerações, não só nós mesmos, mas podem impactar gerações. Esse ano eu completo 28 anos de casada. E uma coisa eu aprendi, nem sempre foram flores, mas o meu maior ministério é dentro da minha casa. Né? Quem é jovem que está escutando a gente, mulheres que estão noivando ou que estão aí querendo, né, construir uma família, não troque ministério eclesiástico pelo teu ministério familiar. Não troque. Nossa maior herança, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, né? E uma vez eu tenho uma amiga, uma diaconisa lá da igreja, Valesca, ela há muito tempo disse assim para mim, o nosso maior ministério da mulher, né, para quem é mãe, é ser mãe. Ela me falou isso, eu falei, que coisa estranha, mas que a gente entenda que tem um chamado para nós, que começa dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa, aí sim, a gente irradia para fora, né? É claro que a gente é testemunha onde quer que a gente vá, mas a nossa casa precisa estar em ordem. A nossa casa precisa estar em ordem. O profeta Isaías diz assim para Ezequias, põe a tua casa em ordem.
põe a tua casa em ordem. Ele diz isso. Porque você vai morrer. Aí Ezequias vai lá e diz assim, calma, eu vou morrer não. Ele vai lá e clama ao Senhor. Mas o que acontece? A próxima herança de Ezequias, quem é? Manassés. Manassés foi um rei terrível. Porque ele não pôs a casa dele em ordem. Ele não pôs a casa em ordem. E o Senhor nos chama, mulheres, para botar a nossa casa em ordem. Aleluia. Botar casamento em ordem. Botar relação com pai e mãe em ordem. Meu Deus. É para isso que o Senhor está nos chamando nesse tempo. Porque Aleluia. senão a gente quer dar testemunho aí fora e a Sim. gente não tem autoridade porque o testemunho dentro da nossa casa está furado. Então que a gente entenda. Porque nós, mulheres, temos essa coisa de empoderamento, queremos aparecer, queremos estar em evidência. A nossa evidência tem que ser dentro da nossa casa. O nosso marido precisa ver a gente como mulher de Deus. Aquelas pessoas que nos cercam, pai, mãe, irmãos, tem que ver a gente como mulher de Aleluia. Deus, para que a gente dê exemplo. Então, o conselho que eu dou, seja prudente, seja constante, seja verdadeira. Tenha cuidado para que o azeite permaneça sobre a tua cabeça, na tua lamparina, para que a tua lamparina esteja acesa. E o Senhor é que vai honrar. A gente não precisa de honra de homens, a gente precisa colocar o joelho no chão, buscar a face do Senhor Aleluia. e buscar a revelação do céu, para que o Senhor se apresente para nós e Glória a a gente Deus. siga aquilo que o Senhor determinar. Aleluia. Pode agradecer isso. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estar até aqui conosco de mais um episódio do Bíblia Desfolhada. Lembrando que nós estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no TikTok, no Instagram. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Que essa palavra, que esse testemunho alcance o teu coração e que Deus venha fazer aquilo que homem nenhum Aleluia. conseguiria fazer na tua vida. Amém. Que Deus te abençoe muitíssimo. Amém. Amém.